Boa tarde, eu sou Neísa Junqueira, sou advogada já desde os anos 2000, me formei nesse ano icônico, virada do século, foi bem marcante para a minha vida pessoal, não só a graduação, mas também o tempo em que ela aconteceu. De lá para cá, o mundo mudou muito. Havia até uma lenda de que o mundo acabaria no ano 2000, de uma certa forma acabou, porque o que a gente conhece nessas 2 décadas bem medidas é bem diferente do que foi antes. A formação jurídica tem um espaço imenso na minha realidade pessoal e, obviamente, profissional, porque eu tenho um apreço pelo, pelo assunto e gosto de estudar. E, no presente, eu atuo na área imobiliária, mais especificamente de gestão condominial em condomínios residenciais. Que interessante, Neisa. Não tem muitos advogados que são tão especializados como você na área. Você pode discorrer um pouco como sua área de atuação e por que as pessoas deveriam procurar uma advogada com a sua expertise, justamente para evitar conflitos nos nas suas residências, apartamentos e que tais? Então, é um campo de atuação em que o conflito ele é iminente sempre. A convivência, seja num condomínio muito grande ou nos menores, ela é um trabalho diário. E existem comunidades condominiais mais tranquilas e menos. Mas dizer que é um território pacífico é uma utopia. Então, a ideia é sempre prevenir, é fazer um trabalho com os condôminos mais dispostos a colaborar e a trazer soluções do que tentar coibir os problemáticos. Porque os problemáticos eles são sempre muito reativos. Então, quando existe um problema objetivo num condomínio, a ideia do meu trabalho é conhecer o problema e, e fazer um recorte muito personalizado daquela situação, trazer para o campo de discussão esses condôminos que são mais colaborativos e evitar o litígio. A ideia sempre é evitar, porque é sempre mais custoso, ou seja, os custos para o condomínio sempre são maiores, litigando, e mais demorado. Então, no consultivo, eu primeiro conheço o problema, penso muito nele, faço um estudo, inclusive com outros casos que eu possa comparar, que tenha passado por mim, e quais foram os caminhos percorridos. E depois eu vou trazer para aquele condomínio específico uma proposta de solução, como eu disse, personalizada, recortando o que me foi trazido como questão, né? E, Desafio de solução. e como é que você tem visto a eficácia da conversa? Olha, é uma caixinha de surpresas. A prática é uma coisa muito variada, porque às vezes você aposta que aquilo vai ser um Everest, porque aquela tal pessoa está muito assim
reativa e ela trouxe aquela questão, e envolve mais um ou dois para fazer uma espécie de time, para fazer valer aquilo que ela entende ser o correto para todos. E aí, num primeiro momento, conhecendo o problema, tem-se a impressão de que aquilo vai ser mais difícil do que no decorrer porque você traz para a conversa, para uma eventual reunião entre os envolvidos, uma pessoa ou duas que são persuasivas e que você nem sabia que eram assim tão persuasivas, mas que ela chega e consegue temperar o problema e a solução vem. Tá, e digamos, digamos para prevenir lá, ab início, seria o quê? Procurar reformular a própria convenção de condomínio ou sair para condomínios já estabelecidos? É viável fazer isso? Olha, na minha forma de ver, eu sempre prefiro usar o texto da norma posta. As convenções são o primeiro documento que a gente tem que pôr na mesa e depois vai escalonando até chegar na nossa Constituição. Então, escalonando em termos normativos. Eu não sou legalista xiita, mas acho que a gente anda bem quando se apoia nos textos normativos. Podendo aproveitar, eu nunca é uma opção assim de plano alteração normativa. Mesmo no regulamento interno, que é, digamos, mais flexível para essa mudança, eu acho que a comunidade já conhece, ou quem não conhece, eu sempre falo, tem que distribuir, agora no sistema digital, muito mais fácil, mas nada impede também as cópias físicas, todos têm que ter e tem que chamar atenção para os textos normativos, que é isso que é a pedra de toque de soluções. Certo. Em último caso, a justiça está aí para tentar resolver o conflito, mesmo que pode levar décadas, né? Como a gente vê em tantos casos por aí. Décadas. Eu até acho que, a título, assim, só para ilustrar a nossa conversa, eu gostaria de dar 2 exemplos de temas assim bem atuais e bem candentes, para usar um termo jurídico, na questão condominial. É a questão do condômino antissocial, que é um problema que sempre existiu e que agora começaram a surgir decisões judiciais, né, que, apesar de respeitarem, porque sempre o condômino antissocial ele permanecia no condomínio, causando problemas inimagináveis por conta do guarda-chuva do direito da propriedade. Agora já existem decisões em que ele não só pode, como deve ser afastado, mesmo sendo o proprietário daquela unidade. Obviamente que dentro de um processo bem complicado, mas já tem decisões definitivas nesse sentido, transitadas. Então, Diga. ele é afastado. É uma coisa bem atual. E também, até essa mais prática, porque passou por mim, é a questão desses devices tão novos, tão assim apreciados como os drones, e o voo de drone em área comum de condomínio. Nas capitais, é uma situação em que, para fazer o voo, precisa até de licenças da agência reguladora e tudo isso. Mas sempre tem o condômino inovativo que quer fazer alguma coisa nesse sentido
E eu entendo que é uma atitude, um comportamento que não deve ser tolerado por conta do direito à privacidade dos demais. Então, os administradores, os síndicos, no meu modo de ver, devem ser bem firmes nesse sentido, de realmente não concordar, porque não tem amparo legal isso. Fazer esses voos, principalmente nos prédios que têm as fachadas de vidro. Um caso assim bem recortado. Eu fiz um contrato de publicidade e eu vou ser filmado de fora para dentro na minha sala, numa situação tal publicitária, e o drone vai, então, fazer toda o vídeo da fachada do edifício e, obviamente, que vai pegar os demais apartamentos. Eu acho, no meu entender, é irregular e no parecer que eu dei, e foi o que prevaleceu, não foi feito. A pessoa teve que ou mudar o contrato de publicidade ou fazer o distrato. É Muito bem. interessante. É interessante como justamente o direito é dinâmico, a justiça é dinâmica, né? E em relação a você mencionou agora, digamos, de literalmente o condômino antissocial poder ser afastado da sua propriedade, isso, os tribunais têm visto isso com atenção, é relativamente comum, ou existe um risco eminente, pelo menos para o cara que está lá não se comportando devidamente, ele pelo menos vai ficar assustado com a possibilidade dele ter que sair da sua casa? Eu acho que as emendas que já têm dessas decisões, não vou dizer que são muitas, mas eu cheguei a estudar duas, para ser bem precisa. Havia todo um precedente no caso concreto, era um casal, e o casal fazia muita conturbação noturna, festas, e as multas, foi multado incontáveis vezes, mas muito abastados, e isso para eles não fazia diferença. Então, as multas eram pagas e esse comportamento, esse distúrbio, era praticamente semanal. Então, havia todo um histórico, registros e essas multas todas pagas e tudo isso, e no final, então, foi aplicada esse conceito de condomínio antissocial, então, ambos não poderiam permanecer naquela propriedade com aquele comportamento. É bem interessante. A coisa rápida vai mudando. Vai mudando essa e também o poder também discricionário dos juízes, que antes era usado de uma forma assim mais parcimoniosa. Eu, no meu sentir, apesar de eu não fazer o contencioso, mas acompanho, eu acho que ele está assim se alargando. Então, os juízes, eu vejo cada vez mais usar esse espaço de discricionariedade e analisar o caso concreto e tal, e o pé da letra, aquele legalismo todo, parece-me que não é mais a tônica em muitos casos. Tudo bem, Neisa. Olha, é uma honra e um privilégio tê-la conosco aqui no Ninja Advogados. Espero também tê-la aqui conosco para outras conversas muito elucidativas como essa que a gente está tendo agora. O prazer é meu, imenso. Eu acho um projeto muito inovativo e com perspectivas maravilhosas. Estamos confiantes nesse êxito e nessa
decolagem plena do Ninja. Vamos lá. Até a próxima, Neisa. Muito obrigado. Até.